Qual o seu nome? Ruth Maria. Qual foi o milagre no tratamento? Minha mãe, ela tem 78 anos, mas ela estava se sentindo tonta. Em vez em quando ela estava caindo, querendo cair. Aí eu pegava ela, botava na cama, fazia oração. Aí eu escondido, porque ela não toma água. Mas eu botava, Jesus, eu fazia uma oração do Pai Nosso e botava escondidinho a água e ela tomando sem saber. E eu olhando, observando ela. Aí pronto, e graças a Deus Jesus curou ela. Ela não está mais, já faz 2 meses que ela não está sentindo tonta nem nada. Não está caindo mais. Nem está caindo mais. Aí ela disse, eu não sei porque eu não estou mais sentindo tontura, não estou mais nada, estou bem. E eu fico caladinha, né? Porque eu não posso dizer. Mas eu sempre vou, quando ela está dormindo assim, eu vou no copinho dela, ó, e boto a água e faço uma oração primeiro, né? Do Pai Nosso. Curada. E está curada, em nome de Jesus. Parabéns pela sua fé.